Está começando Calvinamente, mais um episódio nessa manhã. Nós aqui formando uma mesa para conversarmos sobre um assunto muito importante, edificante. E desde já fica o convite para você participar e estar aí presente nesse podcast, acompanhando, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E eu passo aqui a palavra para o nosso irmão Felipe. É isso aí, já começou mais um episódio de Calvinamente, então não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, beleza? Compartilhe esse vídeo aí, porque é muito importante o assunto que a gente vai falar aqui hoje, dando continuidade no estudo do livro dos novos membros, né? Esse livro, vocês não têm noção do que é esse ensino, do que é essa aprendizagem, do que é essa base. É um alicerce para a vida do crente. Então, eu fiz esse curso presencial, tem esse curso no nosso site, no site da nossa igreja, tem esse curso também que você pode fazer online, mas o presencial não tem nada igual. O presencial é um momento ali que você vai poder perguntar, né, ter as suas dúvidas e também esclarecer outras coisas que você tem dúvida também nesse contexto. Né, Já fica aí o convite para você conhecer um pouco mais da nossa igreja, participar. Se você ainda não visitou lá a nossa igreja, fica aberto aí o convite. Ô, Robson, é isso aí. Mas tem outra situação. Até para quem é da nossa igreja, que já está há um tempo lá, às vezes uma reciclagem, igual acontece a reciclagem de quem tem muito tempo a carta de motorista, é interessante fazer ali e conhecer um pouco mais desse contexto, né, do alicerce, do Os fundamento. primeiros passos, né? O primeiro passo do discípulo. É isso aí. Mas antes da gente começar o nosso assunto, na nossa frente aqui, o grande, o mestre, o nosso presidente da UPH, agora eu posso falar, é isso aí. E o PH promete, né? E o PH tem promessa aí. Esse mês agora o bicho vai pegar, tem bastante coisa lá, muito legal. Ele gosta, quando ele quer um negócio, ele é exigente. Eduardo Roberto Conceição, e você tem meu carinho agora, não tô mais bravo com você. Porque Quem estamos tá ao assistindo vivo. não tá sabendo Estamos ao da vivo. pilha, como é que é aí. Estamos ao... Bom dia, Felipe. Tudo bem, Edu? Eu não gostei do Messi, porque longe de mim. Bom dia, reverendo. Bom Tudo dia. bem? Hoje, graças a Deus, a gente está aqui mais uma vez, né? Para conversar sobre um assunto que é gracioso demais, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Felipe. Felipe, você tem certeza da salvação? Tenho. Sou salvo. Graças a Deus Amém. por isso. Pronto. Pensou, eu falo mesmo? Então, tô vendo aí. E é interessante, assim, porque a gente começa falando a respeito de várias situações aqui. O pessoal que está em casa, às vezes, não tem a noção, mas foi mencionada a questão da UPH. Né? Sim. E a gente deve estar aí gravando um episódio falando um pouco mais sobre essa sociedade interna. Mas se você quiser, Edu, falar um pouquinho assim, o que é o PH, até para ajudar, como é algo mais recente lá, uma das sociedades internas da nossa igreja mais recente, né? Sim. A ser formada, talvez fica aí interessante para o pessoal poder saber também a respeito dessa sociedade interna. O que significa o PH? Ela é nova na nossa igreja. Já teve também um tempo atrás, mas é uma sociedade antiga da presbiteriana, né? Sim. Não, não vou me recordar aqui a data, né, de criação, mas é bem antiga e na nossa igreja começou em meados do ano passado, né? Retomou. Uhum. E pela graça de Deus, esse ano a gente foi eleito presidente da UPH, né, da União de Homens Presbiterianos. E eu tenho sido abençoado através dessa sociedade, porque assim, a proposta pela UPH Nacional é trabalhar a questão da espiritualidade do homem no lar, né? Uhum. Tanto é que o foco maior é com base naquele versículo de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a função da UPH é trabalhar com os homens, né? Ajudá-los a se fortalecer nesse caminho, né? E nós temos várias programações para esse ano. Uma em março, uma em julho, uma em setembro e outra em novembro. Isso fora as atividades comuns, né? Mas a gente não vai adiantar muito sobre o PH, porque antes da gente começar a gravação, estava sendo tratado aqui, né? E o espaço até a gente acabou atravessando um pouquinho o horário de iniciar a gravação, de ajeitar aqui, porque estava sendo discutido aqui e eu só observando. E tem a ver também com o nosso episódio de hoje. Porque a sequência que a gente está seguindo, então a gente teve ali a participação do reverendo Misael, falando a respeito da obra do Espírito Santo, que aplica a redenção de Cristo, né, na nossa vida,
transformando a nossa vida na regeneração, que faz parte de um dos capítulos ali do livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Sim. E depois a gente teve a questão do sistema de governo da igreja, que também, quando nós olhamos, por exemplo, lá para o credo apostólico, né, e essa seção do livro ele vai trabalhar essa questão do credo apostólico. Nessa seção, na terceira parte do credo apostólico, a gente tem lá: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, a gente tem no credo, nessa base, inclusive tem um episódio também tratando a respeito do credo apostólico, mas essa terceira parte do credo apostólico, creio no Espírito Santo, é justamente isso que a gente tem buscado aqui comentar, falar, esse trabalho realizado soberanamente por Deus na pessoa do Espírito Santo. E aqui a gente tem nessa confissão, né, nesse credo antigo da igreja, essa base ali, a gente confessando, então, creio no Espírito Santo. Então, o reverendo Misael trabalhou, falou, contribuiu com a gente. Se você não acompanhou, se eu não me engano, são 2 episódios atrás, está lá a participação do reverendo Misael falando como o Espírito Santo aplica a redenção de Cristo, né? Tá trazendo para nós a regeneração, a transformação, a conversão na nossa vida. E depois a gente teve com o presbítero Henrique. E com o presbítero Henrique a gente falou a respeito da igreja, né? Essa Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, como isso também é um trabalho realizado pela pessoa do Espírito Santo, né? Abençoando, agraciando a igreja, fortalecendo a igreja, orientando a igreja. E a gente falou a respeito do sistema presbiteriano, né? A diferença de como se dá isso com relação a outros modelos de governo, de igreja. E a gente falar sobre sociedade interna também está dentro do assunto, então a gente não fugiu do assunto. Mas hoje a gente, até com relação à pergunta que foi feita para o Felipe, né, a certeza da salvação, porque o Espírito Santo, aplicando essas verdades no nosso coração, ele também assegura para nós essa salvação, a santificação na nossa vida é também uma obra do Espírito Santo, né? É interessante que o credo vem falando isso, né? E aí ele termina aquela última parte que ele diz: creio na vida eterna, né? Então, para nós é um assunto muito importante que traz muita segurança, que é a questão da vida eterna, né? Que é a maior alegria, talvez, do crente seja refletir sobre isso, que Jesus Cristo pagou um preço para que nós fôssemos salvos. E isso é algo maravilhoso. A gente está até comentando outro dia com o pastor Misael acerca de um taserzinho, de um filme que mostra Jesus sendo crucificado e vários nomes, né, como se ele tivesse de fato carregado todos os nossos pecados, as nossas dores, e que isso é para sempre, né? Foi feito. E essa é a segurança que nós temos. Exatamente. Né? Tem um sentido que, às vezes, essa nossa maneira de entender, né, que queremos ser consistente com a Bíblia, com a palavra de Deus, muito consistente. Algumas pessoas vão, de repente, pontuar como uma certa arrogância da nossa parte, né? E é justamente o contrário, porque nós cremos e temos essa certeza justamente porque não depende, não está em nós, né? É algo que a obra de Deus, a nossa fé na obra de Cristo Jesus nos dá. E essa segurança, então, de entendermos isso olhando para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, inclusive, ela vai dizer que Deus se esquece, né, das nossas transgressões, mas não no sentido assim como se Deus apagasse da memória. Isso, mas no sentido assim que Ele nos olha por meio de Cristo, né, pela obra de Cristo. Então nós somos alcançados por essa obra. E como você falou algo interessante, Edu, a questão da segurança, né? Isso faz parte desse desfrute, né, da vida eterna já no presente, né? Aquele texto de João 10, 28 que diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerá. Então, é essa segurança de fato que nós temos, e não por nós mesmos, né? Porque a obra de Cristo, ela é perfeita e é o que você falou, não é que Deus esquece ou porque a gente deixa de ser pecador,
mas é porque pela graça dele, pela misericórdia dele, tudo isso é pago, tudo isso é apagado, né? Não no sentido de esquecimento, mas que é sobreposto pela graça, pela obra e pelo poder de Cristo. Agora eu achei aqui uma menção que a gente encontra lá no livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Até você está com o livro aí, Doc, aqui, ó. Esse livro que, então, é o material que a gente usa na classe de novos membros. E lá a gente encontra o seguinte: a redenção nos livra de toda condenação e culpa. Por meio da satisfação oferecida por Cristo, Deus, o Pai, não se lembra mais dos nossos pecados. Isso não significa que ele é onisciente. Isso não significa que ele, que é onisciente, seja capaz de se esquecer de algo, mas sim que não traz mais à tona o pecado. Ele separa o pecado de nós, uma vez que toda ofensa é castigada em Jesus Cristo. Então, isso é algo maravilhoso e está muito ali consistente realmente com toda a palavra de Deus. A gente sabendo que esse Deus que é santo, né, e justo, ele nos perdoa, mas não na nossa justiça, mas na justiça de Cristo, que é santo, né? Amém. É algo muito sublime a gente poder pensar sobre isso, falar sobre isso. E assim, até agora vamos pegar, chacoalhar um pouquinho o Felipe, porque como ele... Então é isso, gente, eu tenho que ir. Porque, assim, o Felipe, ele sempre compartilha com a gente, né, dessa alegria de estar fazendo parte da igreja, né? Ele que está mais recente ali no nosso meio, teve, de certa forma, né, Felipe, essa comunhão com a igreja, com a obra salvadora de Cristo Jesus, talvez nesse contexto mesmo que você chegou na nossa igreja, né? E como que isso impacta, assim, na sua vida prática? Você consegue dimensionar isso, assim, no seu dia a dia, as mudanças que vão sendo geradas por conta dessa verdade? É assim. Ontem eu estava conversando isso com a Natália, ela postou, mandou para mim um vídeo, né, de como em tão pouco tempo a nossa vida mudou, né? Por conta de conhecer o Evangelho e entender, e Cristo fazer essa limpeza na gente, o Espírito Santo entrar na nossa vida e automaticamente, sem a gente fazer força nenhuma, a gente foi se limpando de algumas coisas, né? Eu entendo que eu tenho muito ainda, mas muito eu, Felipe, nem falo pela Natália, porque a Natália ela é uma pessoa diferente mesmo, que me ajuda muito e ela já tem sei lá, acho que uma sabedoria, né? Não é nem inteligência, a Natália já tem uma sabedoria assim um pouco mais avançada na questão do evangelho, né? Então, você vê que ela não é uma pessoa que toda vez que a gente está conversando alguma coisa, eu solto às vezes um palavrão, que isso vem de uma cultura, do que eu estava vivendo, né? Porque um pé no mundo, um pé na igreja, e daquele jeito. E ia levando. Agora ela já não sai, você vê que é natural. E isso eu vejo como uma limpeza, porque eu estou bem menos do que antes. E até onde eu convivia, os amigos todos. E quando eu comecei o Novos Membros, a gente falou, será que isso tem necessidade, né? A gente vê só as pessoas indo para a igreja, só acompanhar na Bíblia e tal, e na pregação, né? E é de uma importância que aí vocês conversando e falando aqui agora, nos outros episódios que a gente participou, que eu participei aqui com o pastor, com o presbítero Henrique, a gente vai relembrando algumas coisas, né? Uhum. E tá tão, tipo assim, tá acontecendo tão natural, a gente aprendeu e estamos convivendo, né? Com os irmãos e com a igreja nesse dia a dia. E tá tão natural que é uma coisa que a gente não percebe que a gente está sendo moldado. E isso é uma coisa que eu acho incrível, que eu acho que, nossa, como é que você explica isso? Como é que eu explico? Eu não tenho sabe, capacidade para explicar essa mudança que está acontecendo na minha vida, e natural, sem a gente perceber que é forçado, sabe? Igual quando você vai numa seita, uma situação, e você vê que você está sendo forçado a fazer algumas coisas ali dentro, que às vezes uma lavagem cerebral. Agora, quando é de Cristo, quando é uma coisa do Espírito Santo, é natural que a gente vai deixando essas coisas. Então, eu percebo isso, que a minha vida está mudando dessa forma. Eu acho que é importante frisar, até você coloca assim, algo que acontece naturalmente, né? E é importante a gente frisar assim, que não que seja naturalmente da nossa natureza, porque é justamente o oposto disso. É o Espírito Santo que vai trabalhando isso no nosso coração,
E até aqui, você comentando aqui, eu tenho uma citação aqui também lá do livro que vai dizer: o Espírito Santo é o santificador que faz aquilo que era impossível à lei. Ou seja, ele faz aquilo que não é uma simples atitude legalista, né? Mas é uma operação da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, regenerando, transformando. O Espírito Santo, ele nos purifica de dentro para fora, guiando-nos, transformando-nos e produzindo em nós o seu fruto. Então, não é que não haja também esforço, não é que não haja uma disposição. Eu creio que, embora o Felipe tenha falado assim que é algo que não gera, assim, né, que não é algo assim... de luta. É uma luta, mas é uma luta em que o Espírito Santo está operando em nós, né? Não é simplesmente aquela postura legalista de se seguir uma tabela ou uma sequência de regras. Não, é uma operação graciosa de Deus transformando, iluminando os nossos olhos, o nosso entendimento, para justamente enxergar que aquilo que a palavra de Deus está nos orientando, aquilo que Deus está mostrando na sua palavra, é algo que nos traz benefício, é algo para o nosso bem, é algo que Deus está operando para o nosso crescimento, né? Talvez, em vez de natural, a melhor palavra fosse consequência, né? Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo e começa uma nova vida, né? Eis que somos feitos nova criatura, né? E a partir daí o Espírito Santo, então, começa nos moldando, nos transformando. E a gente tá sempre ali na igreja, a gente sempre falando de família, né? Sempre acho que a base do crente é a família ali. E eu e a Natália, a gente tá tão alinhado assim, sabe? Tão junto. Um já sabe o que o outro tá pensando, sabe? Na questão de igreja, quando a gente vai, a gente tá junto, pô. A gente não tá sozinho. Ela não tá indo, eu não tô indo porque eu tô sendo forçado, porque ela é minha esposa. E nem ao contrário, ela tá indo porque eu tô gostando muito. Não, velho. A gente tá os dois naquele, sabe? Estamos entrosados de uma forma que a gente não consegue se ver em outro lugar. Ela me mandou ontem, ó, coisas que o Espírito Santo mudou em você e você nem percebeu. Aí começa. A primeira coisa que mudou na gente, parar de frequentar lugares que a gente sabe que ele não habita. Que Deus não habita esses lugares. Isso é a primeira coisa que a gente já percebeu. Segunda coisa, parar de ouvir canções que você sabe que ofendem o Espírito Santo. Isso eu não consigo mais. Cara, eu vou ser sincero, eu gostava muito de sertanejo. Muito. E sei tocar, sei cantar, todo mundo sabe. São músicas que a gente nasceu ouvindo. Mas sabe quando você não tem vontade de ouvir? Sabe? Não, músicas tipo que denigre a família, coisas sabe, que traição, essas coisas. Isso é uma segunda coisa que a gente, toda vez que a gente se pega no carro, já estamos ouvindo alguma coisa, sabe, que a gente está ouvindo muito. A gente mudou a forma de falar e de se comportar. É uma terceira coisa que eu acho que é muito importante. Eu preciso melhorar muito mais isso ainda. Uma coisa que ela mandou aqui, um texto, ó, ele tirou todo o medo e trouxe paz. Sabe? Então, a gente tem aqueles medos, tipo um giz. Um giz foi maravilhoso. Você tava. Explica pra gente um giz também. O que é giz? O giz, para quem não faz parte que é da nossa igreja, o giz é o Grupo Igreja Simples. É uma vez por semana, toda terça-feira, na casa de alguém, ou é feito online, né? Um culto, uma hora, reunião, um estudo, uma reunião, um estudo, né? E aí tem, às vezes, algum livro, alguma palavra. E tem episódio também sobre giz, né? Se alguém quiser saber mais. E é isso. Aí, num giz, eu já vou explicar e já vou dar... Né? A gente estava falando sobre... a ansiedade, né? A gente estava falando sobre... A gente está ansioso, né? Foi quando foi na casa do Teitei, né? Que o sócio falou e tal. A gente está sempre ansioso. E a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que acreditar que Deus está na tua vida mesmo. Porque senão você não estava nem respirando. E nesse momento, assim, a gente vai passando tudo... Quando as pessoas estão falando, os exemplos e tal, começa a passar um filme na tua cabeça ali. Você fala, cara, Deus está na minha vida mesmo. É a gente começar a acreditar. Então, esse medo de Deus não estar na sua vida, é medo de fazer as coisas e não ter fé que vai dar certo, que Deus vai fazer e vai prover, é isso. Tirou esse medo, sabe? Trouxe paz pra gente. Aquela incerteza do amanhã, sabe? Incerteza das coisas, dos negócios, da criação do filho e de tudo mais, as outras coisas. Então, acreditar, sabe? E te trouxe paz pra gente. Eu acho que volta aquilo que o Eduardo falou no começo, aquela segurança, né? É o que nos dá a segurança. Eu penso assim, até que não é o caso que momentos a gente não tem de maior ou menor
fé, o menor ou maior desafio nessa luta, né, que a gente enfrenta, mas, no entanto, a gente tem essa segurança que é fruto do Espírito Santo, né? Até você falou da palavra que seria melhor, uma palavra que a gente encontra na Bíblia é o fruto do Espírito, né? Que toda essa experiência que a gente tem e outra com coisa, Deus é fruto do Espírito. Última coisa. Ele te ensinou a colocar Deus em primeiro lugar. Foi isso que a gente aprendeu no Novos Membros, é isso que a gente está aprendendo diariamente, todos os dias. Em tão pouco tempo, foi essa mudança que aconteceu na nossa vida. E até o texto aqui que a gente está seguindo, do capítulo do livro, vai dizer, né? Após a conversão, iniciamos uma luta diária contra a natureza pecaminosa, ou seja, aquele pecado residual. Então, existe aquele pecado residual, né, da nossa natureza. No entanto, essa luta diária. E somos transformados de glória em glória, conforme o padrão do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso acontece. A nossa direção, né? Até acho que é interessante a gente pensar na conversão como, nesse sentido, a gente tem uma direção a seguir. Não é simplesmente algo que brota de nós mesmos, mas é uma direção que está sendo apontada. Né? Sabe o que eu acho interessante nessa questão de conversão? Que a gente já ouviu vários relatos aqui de vários irmãos, né, testemunhos de irmãos falando, eu fui convertido com tal idade, eu já era crente, eu estava na igreja. Outros já falaram, a conversão minha foi gradual, né, foi acontecendo. E aí eu fiquei pensando várias vezes, eu falei, cara, quando foi minha conversão? Quando que eu me converti? Né? Quando que eu me converti ao evangelho sem conhecer, sem ler? Porque cada vez que eu abro na mesma página, eu falo uma coisa diferente. Sabe, eu entendo uma coisa diferente. E isso é maravilhoso. E aí, o que eu comecei a pensar? Eu falei, cara, a conversão veio em mim quando eu entendi que eu estava sendo hipócrita com algumas coisas do pecado. Que eu falei, mas isso aí não é tão pecado. Isso aqui eu já estou acostumado. Isso aqui já é assim mesmo. Como é que eu vou mudar isso, né? E aí, quando começa a pesar, quando você começa a falar, cara, eu estou pecando de novo. Cara, o que é isso? Por que isso está em mim, meu Deus? Me ajuda, tira isso de mim. Aí eu entendi, cara, eu estou convertido. Por quê? Porque eu não quero mais. Eu não quero mais, sabe? E antes você quer o pecado. Você, o pecado, a tua carne pede, você atende, você faz. E eu não quero mais. Mesmo quando eu peco de novo, que sei que vai acontecer, eu já falo, meu Deus, não quero mais, tira isso de mim. Não deixa eu fazer isso, me dá força. E cada vez é mais difícil de acontecer o pecado, né? Mesmo que eu pense, mesmo que eu faça alguma coisa assim, que eu sei que hoje é pecado, isso, algumas coisas na nossa vida, entendeu? Então, eu sinto que a vida toda vou ser um pecador, e é isso que eu entendo como conversão hoje. E a cada dia eu estou tentando fazer menos e estou conseguindo. Mas hoje eu entendo dessa forma, que eu sou um convertido porque eu não quero mais o pecado na minha vida. E o interessante é que a gente remete àquilo que o reverendo Misael disse, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa e que ela habita em nós. E é isso que nos ajuda, é isso que nos direciona, é isso que nos fortalece. Porque se dependêssemos de nós, né, conforme o texto diz aqui, não apenas nossos pecados, no plural, como a nossa natureza pecaminosa, são cobertos pela justiça de Deus. Então, a nossa segurança vem daí, porque nós somos inclinados. Somos inclinados, infelizmente, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, nós temos força e nos ajuda a lutar contra. E essa luta, justamente, não é uma luta só que nós enfrentamos sozinhos. Né? Essa pessoa, né, o próprio Deus habitando em nós, está nos capacitando a vencer, né, a caminhar nesse sentido de glória em glória, né, com esse alvo maravilhoso que é a estatura e graça no Senhor. Né? A gente crescer nisso é algo maravilhoso, é fruto do Espírito. E até tem um trecho também que vale a pena destacar aqui, que vai dizer o seguinte: para nos santificar, o Espírito utiliza a palavra de Deus e os sacramentos, né, que são chamados meios de graça, bem como a oração e o culto, sobre os quais a gente trata aqui, né, no nosso podcast. Mas esses meios de graça, né, que nós somos abençoados, somos fortalecidos. Então, a gente está lá na igreja, cultuando, somos fortalecidos. Nós participamos dos sacramentos, somos também alimentados
alimentados espiritualmente para vencer o pecado. O sacramento. Não, o sacramento, meu Deus. E sabe o que, para mim, na minha cabeça, cara, é um momento cultural, é um momento que ali você vai pegar pão. Cara, quando você... A primeira vez que a gente tomou foi especial porque teve uma questão de sentimento ali, né? O pastor veio, nos serviu, né? Aí eu peguei e falei, daqui para frente vai ser normal, né? Beleza. Passou o próximo, foi mais ou menos. Aí teve um outro dia que eu comecei, e fui para a igreja, foi de manhã esse dia. Eu comecei a pensar, falei, cara, hoje a gente vai comer o corpo de Cristo, a gente vai tomar o cálice do vinho, que representa o sangue. Felipe, você tem noção do que é isso? Eu dentro do carro dirigindo aqui, indo para a igreja, tem noção do que é isso, da importância disso? Bem, hoje vai ser diferente, hoje você vai dar importância nisso, hoje vai ser diferente. Natália falando, eu nem ouvindo. Aí a gente chegou na igreja, eu decidi, eu subi, não falei com ninguém, porque normalmente eu paro ali e já faço uma resenha, um podcast. E aí eu subi nesse dia, eu falei, cara, hoje eu tô focado. Hoje eu tô focado, vou sentar lá no meu lugar, que a gente tá sentando bem na frente. Vou sentar e eu quero... Esse eu tô focado tem que colocar na lista aí também, né? Tem que colocar. Aí eu cheguei, sentei nesse dia e eu comecei a meditar. Eu não consigo fazer de outra forma. Todos os dias que eu sei que tem a ceia, que tem aí o sacramento, eu não consigo fazer diferente. Outros dias, assim, eu tenho que me policiar, né? A gente sabe que ali a gente não é um clube, não é um lugar de bate-papo. Existe essa oportunidade após o culto de comunhão, que todo mundo está na mesma vibe ali, todo mundo naquele mesmo sentimento, mas não é isso. Então, é muito sério as coisas da igreja. O sacramento né? é algo muito solene, né? Às vezes a gente não dá essa importância, esse valor que o Felipe está mencionando. Isso é importante. Cara, e a hora que eu fiz, a hora que aconteceu, assim, que eu peguei, eu abri o copinho, coloquei ali, fiquei esperando, falei, cara, eu não vou aguentar, eu vou fazer antes. Eu não vou aguentar, eu vou tomar antes. E eu abri antes, eu vou tomar. E sabe, minha ansiedade, assim, eu falei, cara, eu preciso... Nossa, meu Deus, eu não acredito que o senhor tá aqui, eu não acredito. Tipo assim, acredito, mas tipo, sabe uma coisa que você não acredita que de tão maravilhoso que é? Como pode? Cristo está participando da nossa mesa, na nossa presença. E aí você começa a imaginar, ele está em vários lugares. Sabe, Deus está a todo momento, em todo lugar. Eu comecei e falei, cara, isso é maravilhoso. Eu não consigo fazer de outra forma, tanto é que eu já perguntei para 2 pessoas. E aí, tipo, nunca gravo, que eu sei que é um no começo do mês e outro no meio, na parte da manhã, né? Qual que é? Qual que é que vai ter? Qual que é? Então, eu tô esperando a próxima ceia, porque todas as vezes eu tô fazendo dessa forma. E deixo essa dica para você aí, meu irmão, que já tá acostumado, já tá normal. Não é normal. Isso não é normal, você participar da mesa de Cristo. Isso aí é maravilhoso. Isso, de uma forma, para mim, está sendo tão especial toda a ceia, que eu não quero nem trocar ideia muito, sabe? E eu nem vejo, na verdade, eu nem fico esperando a palavra. Só fico, a hora que o pastor Gilberto, normalmente, ele faz a maioria das vezes, né, o pastor? E aí, ele sobe lá, ele já fala, eu já até sei tudo que ele vai falar, mas cada vez, você sente Cristo naquele momento, você faz parte de uma família. Você faz parte da família de Cristo. O episódio sobre sacramento, eu acho que vale a pena a gente tratar com mais calma, porque é bem essa experiência, essa importância, né, que merece. Ainda vai ter, né? Eu já falei. Não tem problema, até porque eu choro toda no vez. episódio, no contexto do sacramento, da ceia, nós ali recitamos, né, o credo apostólico justamente com esse sentido de nos lembrarmos realmente da obra de Cristo Jesus, no momento em que ele partiu o pão, que ele tomou o cálice ali, ele deu essa orientação para que a igreja tivesse fazendo isso e sendo fortalecido, sendo alimentado espiritualmente. De fato, Jesus está ali presente espiritualmente, né? Até algo que a gente sempre menciona, o pão continua sendo pão, diferente talvez de um outro entendimento mais... levado para outra doutrina, né? A gente entende que o pão é o pão, o cálice ali é o suco de uva que a gente toma. No entanto, espiritualmente, isso realmente nos fortalece, né? Como esse meio de graça. Espiritualmente, somos fortalecidos ali, porque Deus opera de forma maravilhosa. Como é para você, Robson, você subir lá e fazer... conduzir ministrar essa ceia. Como é que é a sensação? Eu fico imaginando no lugar dos pastores que tem essa oportunidade. É aquilo que a gente entende como sendo a ceia. A gente tem o evangelho, a palavra de Deus sendo pregada, e nós temos ali no momento da ceia esse evangelho sendo encenado. Então ali a gente está, de fato, trazendo as pessoas com a responsabilidade de chamar a
cada uma das pessoas ali a participar desse momento justamente com esse impacto, né, de saber que Jesus está ali presente, né, espiritualmente, fortalecendo a igreja, abençoando a igreja naquele momento. É também um momento oportuno para as pessoas pedirem perdão por seus pecados, participar, examinar a si mesmo, né, como a gente tem lá em 1 Coríntios 11. Então, é uma oportunidade muito solene, né? Algo muito importante mesmo. Assim, eu que estou vamos pensar que nessa responsabilidade mais recentemente, é algo que mexe com a gente, de Mexe, fato. então, essa é a minha dúvida. Mexe. Como é que você fica ali? Você fala, cara, isso aqui é fantástico. É algo que a gente vê que não é mérito nosso, então a gente está ali simplesmente, né, cumprindo um papel, mas é complicado, assim, mas você sente essa ansiedade, essa tensão, mas é algo muito solene, porque nós participamos, e não é porque a gente está lá ministrando que, de certa forma, nós somos maiores ou melhores do que o crente, o irmãozinho que está ali participando. Todos nós participamos juntos, embora quem está ali à frente ministrando, né, ele tem esse papel, essa responsabilidade de dirigir, de conduzir, mas não que ele seja mais ou melhor do que o crente que está participando ali. Só uma coisa aqui para finalizar a questão do sacramento. A sua taça lá é suco também? É suco. Ah, não, só para saber. Eu acho que esse ponto que você levantou, Felipe... É que é muito, né? Tem bastante lá. Eu acho que esse ponto que você levantou, a questão de ser diferente, é um ponto que nos traz uma reflexão interna, né? Porque como nós temos dois, não, né, falando muito, mas explicando, nós temos dois sacramentos, né? Um é o batismo, que acontece uma vez, e o outro é a ceia, né? Então, a ceia é um momento tão solene, tão especial, que muitas vezes, por acontecer várias vezes, né, durante o ano, às vezes a gente acaba caindo numa rotina. E é interessante que o pastor compartilhou até um texto de Lutero, onde ele se preparava para a ceia. Uhum. E nós precisamos lembrar sempre disso, que é um momento tão solene que nós devemos nos preparar, fazer essa reflexão, buscar, porque nós somos pecadores e tão indignos daquilo que a graça de Deus nos permite participar. E esse fato de levar ou de tratar esse momento assim como algo natural ou comum, ou simplesmente como símbolos apenas, né? Símbolos que apenas. Também é algo que nós, diferentemente de algumas linhas, nós não entendemos assim. E Calvino é alguém que traz essa, até fazendo menção de Calvino, né, no nosso podcast Calvinamente, Calvino ele teve essa, ali no movimento da reforma, um dos pontos, né, que Calvino destacou e diferenciou de outras linhas dentro da reforma foi justamente a questão da ceia. Da ceia, ela ser, sim, algo que tem o símbolo ali, o pão, né, como sendo o corpo de Jesus, como o próprio Jesus disse, o vinho como sinal da nova aliança no sangue de Cristo Jesus, mas não apenas símbolos. Né? Espiritualmente, de fato, Jesus participa da ceia e nós somos alimentados espiritualmente, diferente de outras linhas que vão ter, ou como se de alguma forma aquilo lá se transformasse em corpo e o vinho em sangue mesmo, e a gente não entende assim, mas também não entendemos que seria só um símbolo, né? São só uma encenação simbólica. Não, nós queremos que, de fato, é algo especial, é algo realmente que Deus nos dá como meio de graça para a nossa edificação. No próximo nós vamos falar mais sobre isso, né? De transubstanciação. A gente vai ter um episódio só de sacramentos? Vamos tentar. Vamos bolar? Mas a gente vai poder aprofundar, tipo assim... que dentro do livro, essa parte já entra em um outro tópico, que são os meios de graça, né? E a gente podemos falar sobre a própria Bíblia, a oração e os sacramentos. Acho que é interessante. Você, essa semana agora, Robson, pastor, chegou os ouvintes calvinetos, veio até você e pediu episódios mais polêmicos. Eu acho que o do sacramento não seria polêmico, porque
é um momento santo ali na igreja. Eu acho que é um momento, né? Que não tem uma brincadeira. Mas eu já passei por... Isso entra não em polêmica, mas em discussão. Eu já fui católico, né? Até os 13, 14 anos ali, 15, depois nem fui mais na igreja. E a gente via lá que não tinha o vinho. Você não tomava, só pegava o pão, né? Colocar na sua boca. E como é feito depois. Então, acho que esses assuntos... E depois, quando eu passei por outra denominação, também era de uma outra forma diferente, como é que era feito, uma vez por ano. Então, acho que seria importante a gente falar por que a gente faz assim, por que isso é bíblico, como isso é feito, entendeu? Quais são os meios, qual a importância disso, se depois o pão e o suco e o vinho que sobra, como é feito. Então, acho que nesse episódio sobre o sacramento, a gente podia falar assim, falar sobre essas coisas, essas situações que a gente já viu. Tanto que a gente tem um capítulo no livro, né? Então, eu acho não que foge da nossa sequência. Não chega a ser polêmico. Entende de como é feito o suco, porque ele perguntou como é feito. Aí o senhor estuda um pouco como é feito a questão, o processo. Eu posso te levar a moagem da uva. Aí eu posso te levar em Andradas lá e você vê ao vivo. Ó, mas entendeu? Não chega a ser polêmico, mas a gente vai discutir aqui o que é bíblico e o que não é. Sim. Pode ser dessa forma? Então tá fechado aí. Esse Você que pediu um episódio semi-polêmico. Semi-polêmico. Mas o Felipe, ele consegue também, até em coisas mais simples, assim, de certa forma, trazer um ar mais... tumultuado. Não é tanto que a gente tumultuado. estava falando dessa uma segurança da salvação, já caímos no sacramento. Até seria a possibilidade de a gente tratar disso junto nesse episódio. Talvez por isso que você ficou com isso na cabeça. Mas é isso, a direção do Espírito Santo, creio eu, que de alguma forma direciona para a gente comentar a respeito disso. Que o Eduardo falou, tumultuado. Vou te falar, não tá brincando não. Que eu faço tudo que é das coisas da igreja hoje, que é das coisas de Cristo, que é das coisas da Bíblia, que é das coisas do curso que eu fiz. Eu faço tudo isso de uma importância tão grande na minha vida que eu quero que as pessoas entendam que eu sou um testemunho vivo do que está acontecendo na minha vida. E eu não consigo fazer básico. Eu não consigo passar despercebido. Eu tenho isso comigo, por quê? Porque isso é um testemunho para outras pessoas, porque às vezes a gente segura, as pessoas falam, mas o presbiteriano... Isso é um mito que eu posso constatar vivendo lá. É frio. Cara, não é frio. É que é tão natural, tão normal o que ele convive dia a dia e sabe que Cristo está na vida dele, sabe que é da salvação, já sabe. Então, por isso que eles já estão tranquilo. E eu acho isso tão maravilhoso que eu não consigo fazer diferente. É porque, assim, eu creio que um dos aspectos da gente mencionar, às vezes, essa postura que é considerado por alguns mais fria, é porque sempre que a gente está destacando e tudo isso que acontece em nós, a pessoa que leva os méritos de tudo isso é o próprio Deus. Então, você está sempre com esse cuidado de não trazer para si mesmo esse agir de Deus, da graça de Deus. Então, a preocupação de você prestar glórias a Deus, de Deus ser o responsável, de todo aquele bem, de tudo aquilo que é bom. Então, de alguma forma, às vezes pode parecer um pouco... engessado, e eu vejo justamente o contrário, é sempre digno da nossa atenção, algo bíblico, de nós rendermos sempre glória a Deus por aquilo que está acontecendo. E também da gente ter a preocupação sempre o quê? De caminhar na dependência dele, de saber que, embora ele nos assegure essa salvação, que nós temos a certeza da salvação pela obra de Cristo Jesus, isso não nos dá o direito e não nos dá a postura, talvez, que possa parecer assim, uma certa arrogância de achar que isso é por nós mesmos, né? Não é? Embora exista, sim, realmente algo que nós estamos ali operando, que nós somos chamados para fazer, que é o quê? Testemunhar. Então, naquilo que a gente deve fazer é testemunhar. E tem aquela questão também do conceito de culto, né? Muitas pessoas vão para a igreja, né, com uma finalidade diferente do objetivo principal. Nós vamos para a igreja para prestar culto a Deus, para adorar a Deus. Então, como a partir do momento que você entra lá, as pessoas às vezes entram esperando só, né? Enquanto nós estamos lá para louvar Deus pela grandeza, pela graça, pela misericórdia. E eu e a Natália, a gente fica brincando, né? Ela fala, hoje chorei muito. Eu falo, eu também.
Aí ela falou, às vezes eu fico assim e tal. Eu falei, filha, pode ter certeza que você vai encontrar um parceiro para chorar junto. E é todo culto. Então, assim, eu acho que muito tem esse conceito de o que é culto, o que fazemos no culto. O que você falou aqui, eu já falei nessa mesa, já até falei para os irmãos, mas às vezes a pessoa não assistiu, então vou contar rápido. Eu levei um amigo na igreja e aí beleza, aí ele viu todo o culto, participou, tudo. Aí no final, aí acabou. Aí no outro dia passou uns dias, encontrei ele, falei, e aí, o que você achou? Pô, vamos lá de novo, o que você achou, né? Legal. Porque quando a gente tá num lugar bom, a gente quer levar as outras pessoas. É igual você descobrir um restaurante bom, você quer levar as outras pessoas. Você descobriu um clube, você quer levar. E aí eu tô vivendo isso e eu falei, cara, quero levar o mais pessoas que eu puder para ver se sente o que eu sinto, né? Que se entende o que eu entendo. Não só sentir, mas entende que a gente tá ali nesse mundo para isso. Aí ele pegou e falou assim, cara, não fui eu. Tipo assim, não foi do meu entendimento isso. Essa resposta que eu dei. Ele falou assim, Felipe, eu vou ser sério pra você, velho, eu não senti, né? Fiquei lá assim, não senti nada, velho. Eu achei uma igreja muito tranquila ali. Não senti, mano. Sei lá se eu vou de novo. Eu gosto mais, né, de uma igreja mais assim. Eu falei, então, é justamente sobre isso. Ali você vai para agradecer, para louvar a Deus, para agradecer, engrandecer só Ele, não é você. Você vai lá para agradecer por você estar respirando, por você ter uma família, por você ter um trabalho, por você ter tudo que você tem na sua vida, por você ter essa oportunidade de estar aqui nesse momento. É para isso que você vai na igreja. Não é para falar com você, não é... E se acontecer alguma situação assim, que não é tão normal, tipo de falar alguma palavra que você estava pensando, alguma coisa desse tipo... Claro, cara, isso aí, eu vou ser sincero, você é um bem-aventurado, porque esse momento é só para você agradecer, entendeu? Agora, se Deus falar contigo alguma palavra, meu amigo, agradece a Deus dobrado, porque isso aí é para poucos, e se Deus está na tua vida, é só de você estar aqui conversando comigo, Deus está na tua vida. Então, é para isso que serve a igreja, não é para você, é para agradecer a Deus. Ele, nossa, aí já tem um outro sentido, né? Eu falei, exatamente. A igreja é para isso, o sentido não é um correto, show. né? É o sentido correto. A gente até chamamos o nosso culto, vamos oferecer o culto, né? Nós não vamos receber culto, então a ideia seria essa. E justamente esse ponto é muitas vezes distorcido, né? Essa direção do culto, né? E eu fico olhando assim, a nossa liturgia é tão bela, porque primeiro a gente tem essa questão de nós vamos oferecer um culto. Aí depois nós temos uma oração onde a gente reconhece a santidade de Deus, pede perdão pelos nossos pecados. Então, assim, esse cronograma, muitas vezes a gente esquece. Deus é santo. E para nós nos achegarmos diante dele, nós temos que buscar essa santificação, reconhecer a nossa natureza pecaminosa, pedir perdão. Buscarmos a presença de Deus, não na nossa capacidade ou aquilo que está, mas na mediação. Na mediação. E aí a gente volta volta nesse ponto, né, da nossa segurança. A nossa segurança está o quê? Na mediação de Cristo Jesus. Exatamente. Nela que nós nos refugiamos. Por que eu tenho essa minha segurança hoje? Por que eu entendi que eu sou salvo? E por que eu entendi que eu fui convertido? Porque nesse momento que eu dei essa resposta para ele, eu entendi que eu não estava sozinho. Eu não estava falando sozinho do meu pensamento. Não era uma coisa que, nossa, eu entendi. Não. Eu sem capacidade nenhuma de falar uma coisa dessa. Eu sem capacidade nenhuma de pensar nessa situação. E isso veio na minha mente, um pensamento assim, que era por isso. Cara, isso aí... Olha, eu tô arrepiado só de pensar naquele momento. Sabe? De pensar que eu não estava sozinho. Não estava sozinho. A diferença é que você não usou aquele jargão. Deus mandou te falar. Não. Essa é a diferença. Eu penso assim, se a gente está... tem fugindo toda a noção... ainda dentro disso. Porque, assim, às vezes a gente pensa numa distinção daquilo que é racional, né, do espiritual. E não é o fato de caminharmos nessas verdades espirituais, não quer dizer que isso é algo que nós podemos entender como algo irracional, né? E até quando a gente olha para a própria maneira da estrutura do credo apostólico, a gente vai ver ali que é uma estrutura pensada, algo organizado. E existe uma lógica nisso.
Até eu lembrei aqui dessa citação lá do livro também. Perceba que há uma lógica por trás das doutrinas apresentadas no credo. Ainda que a fé seja uma operação da graça divina no coração, ou seja, portanto, algo espiritual, é útil sabermos que ela não é irracional, semelhante a um salto no escuro. Então, tudo isso que a gente vive, não o que a gente está aqui mencionando com relação a essas verdades, por mais que elas sejam tão profundas, uma operação no nosso coração, pela graça de Deus, né, a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, não é algo irracional ou Sim. algo ilógico. É, de fato, algo realmente que nós encontramos essa racionalidade, algo que se dá na nossa vida de forma muito racional. E aí tem uma outra citação lá no livro que eu gosto muito, né? Se eu não me engano, essa citação é do Sproul, e ele vai dizer o seguinte: a Bíblia nunca nos diz para dar um salto na escuridão e esperar que exista alguém lá. Ela nos diz para saltarmos das trevas para a luz. Isso não é um salto no escuro. A fé pela qual o Novo Testamento nos chama é a fé enraizada e solidificada em algo que Deus fez de forma clara. Então, o que a gente tem é essa segurança pelo fato daquilo que Jesus Cristo fez. Né? Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou. E isso nos dá segurança. A nossa segurança não está em nós mesmos, está na pessoa de Cristo Jesus, e ela é nos dada pela pessoa do Espírito Santo. A gente desfruta disso pela pessoa do Espírito Santo. E é aquilo que o Felipe falou, né? Isso nos traz uma força e uma segurança maior de sabermos, conforme a palavra que ele usou, de não estarmos sozinhos. Então, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, tanto no tropeço, quanto na exortação, quanto né? Em todo o tempo, o Espírito Santo está ali para nos abençoar. Dentro disso, até vou mencionar de novo, até fica aí a indicação, porque é um livro que a gente sempre menciona isso, né? É um livro pequeno, assim, comparado com as sumas teológicas, né? Com sistemáticas aí que a gente encontra, mas eu vejo que tem muita coisa, muito conteúdo assim para a base da nossa caminhada, algo digno como o Felipe colocou também, da gente retornar essas verdades, né? Sermos ali abençoados por aquilo que tem nesse livro. Então, eu creio que vale a pena a gente destacar. E dentro disso que a gente falou, da obra de Cristo, né, que nos assegura, tem um trecho lá que vai dizer: aprendemos que a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia que também seremos ressuscitados em glória. As últimas declarações do credo, né, cremos no Espírito Santo, ele, né, o Espírito Santo, que nos assegura a nossa glorificação. Isso equivale a dizer que, em hipótese alguma, perderemos a nossa salvação. Se fomos regenerados, jamais deixaremos de ser cristãos, mesmo que, por um tempo, nos enfraqueçamos na fé. Pelo Espírito Santo, Deus dá continuidade à obra iniciada na regeneração até a nossa glorificação final. Então, aquele que é alcançado, aquele que é um eleito de Deus, Deus mesmo assegura essa salvação. Por mais que, de repente, nos acontecimentos da vida, talvez tenha algum momento ali de enfraquecimento, às vezes de distanciamento, de esfriamento, né? Aquele que é um eleito de Deus, aquele que Cristo ali agiu a seu favor, morrendo na cruz, aquele que nós encontramos naquele vídeo lá, que a gente tem os nomes das pessoas ali na pessoa de Jesus na cruz, aqueles que encontram o nome ali no livro da vida, esses serão alcançados, serão glorificados, e é Deus que nos assegura isso, e isso que nos dá a segurança. Então, de forma alguma, é algo que está em nós, né? Ou algo que nos traz qualquer tipo de soberba, porque essa segurança decorre tão somente de Deus, está em Deus, por meio da obra salvadora de Cristo Jesus. Está em nós, mas não é natural de nós, né? Não nasceu conosco, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, para finalizar, Ribeiro, eu queria ler esse pedacinho do texto que eu acho interessante. Diz assim: o Evangelho pode ser resumido em 5 declarações. Primeira, Deus Pai Todo-Poderoso criou tudo perfeito, mas decaímos de nosso estado original e nos tornamos pecadores. A segunda, Deus escolheu dentre a massa de pecadores alguns para serem salvos. A terceira, Cristo morreu pelos eleitos. A quarta, estes são chamados pelo Espírito Santo através do Evangelho. E quinta, os eleitos serão glorificados. Então, graças a Deus por isso, pela obra de Deus,
pela presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o que nos fortalece, que é a garantia que nós temos de que cada tropeço nós vamos estar ali com a mão estendida para nos levantar e nos fortalecer cada dia. A gente, ali dentro desse mesmo tópico, né, vamos pensar assim, a gente encontra lá aquilo que é uma sequência de doutrinas, de pontos, né, que a gente tem da teologia calvinista, que é defendido, mencionado como 5 pontos da teologia calvinista, né, que é a tulipe, que justamente está de encontro a isso que você mencionou, essas verdades aí do evangelho, né, que os eleitos serão glorificados, essa segurança. Então a gente tem ali que o homem precisa dessa graça, né, não é algo dele mesmo, mas na obra de Cristo Jesus, porque o homem, ele naturalmente ele se desviou na total depravação, né, no pecado original que a gente entende, o pecado ali no Éden fez separação entre Deus e o homem, havendo a necessidade da redenção, e aí Deus, na sua graça, nos elege, né, uma escolha incondicional, essa expiação que é limitada, ou seja, para alcançar um determinado grupo de pessoas, e não por qualquer mérito nosso, mas simplesmente porque Deus assim o quis e Ele elegeu soberanamente um povo para si, e aqueles que Deus chamou, é irresistível esse chamado, né? O irresistível chamado. E a perseverança dos santos, que nós seremos glorificados. Só para mencionar esses 5 pontos aí atribuídos à teologia calvinista, não foi Calvino que pontuou isso, né? Foi uma resposta a um desvio teológico. Aí houve esse resumo, né, dos 5 pontos da teologia que nós encontramos aí também nesses 5 pontos, né, nessas 5 declarações do Evangelho. Amém. Então, eu creio que aqui a gente pode já encerrar, né, caminhar para o nosso encerramento e só reforçando essa verdade, isso que a gente tem aqui, o propósito nosso, que é não trazer essa conversa assim simplesmente como mais um jogo de várias informações, não, mas que de alguma forma isso venha trazer uma reflexão sincera, né, a cada um que está acompanhando, uma reflexão sincera e honesta diante de Deus, né, que o nosso coração possa estar de fato disposto a Deus. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, com essa graça de Cristo Jesus, nós cremos que a palavra de Deus, isso que a gente mencionou aqui, sendo o evangelho, as boas novas de salvação, é um convite para que você que está ouvindo, acompanhando isso, abra o coração, né, ouça o chamado de Cristo Jesus, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o nosso Senhor Jesus. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele é o caminho, o único caminho. Então, que você possa desfrutar disso. Você é um irmão nosso na fé, que a bondade e a graça do nosso Deus esteja com você. Amém. Então, a gente vai já orar, né? Eu não sei se o Felipe tem alguma coisa para contribuir. Eu quero colocar falou aqui bastante a nossa hoje, produção, né, rapaz? A nossa produção falou que a gente tem uma novidade aí, um QR Code. Então, apareceu um QR Code para você aí na sua tela, né? Esse QR Code te leva para boletim da nossa igreja. Então, você, para saber o que tem de... As programações. As programações dessa semana, né? É semanal, Robson? É semanal. A gente, às vezes, também acaba... Como é algo rotineiro lá da nossa igreja, às vezes a gente não valoriza tanto. Mas esse boletim é muito importante. A gente tem ali uma pastoral, um texto, né, uma mensagem edificante, várias... Então, cada semana é um texto que você pode usar esse texto para a sua edificação pessoal ou também para mandar para alguém. Então, você tem o QR Code, você pode baixar também o arquivo em PDF. Tá tudo lá no site da nossa igreja, mas aí facilitando o QR Code que já te leva diretamente para o boletim. Além desse texto, as informações das programações da nossa igreja, né, a agenda da igreja, as atividades, eu acho muito legal cursos, o boletim. E a gente tem lá no final, assim, os pedidos de oração. Então, tem vários motivos, né, que nós temos lá e ali a gente pode ter, né, e debruçar em torno daqueles motivos ali, apresentar diante de Deus, estar participando, né, nessa comunhão, em oração por aquelas situações, por aquelas vidas. Então, isso tudo é uma bênção. Você pode ir até o QR Code, então, adquirir o seu boletim, saber o que está acontecendo durante a semana ali, mas o mais importante seria sabe assim, pegar na mão esse boletim. Você tem essa oportunidade de pegá-lo na mão e entender um pouco mais e tirar suas dúvidas sobre o boletim.
todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã na nossa igreja. Também tem nessa descrição do vídeo o endereço, telefone, tudo para você chegar até a gente. E também à noite tem esse boletim. E esse boletim físico eu tô colecionando. Você tá colecionando boletim? Muito legal isso, né? Aí, é a primeira vez que eu ouço dizer, né? Colecionador de boletim. Então, vamos fazer um podcast sobre colecionadores, né? E aí você vai poder... Não é legal? É legal. Legal, uma coleção assim que depois de um tempo, vamos colocar isso aí, depois de 5 anos, imagina... O Eduardo coleciona o quê? O Eduardo? Não, nossa, vamos falar aqui, né? Senão vai cana. vamos falar que... Coleciona cana. Pode falar. Nós falamos um pouco daquele filme, né? Depois a gente podia ver a questão de deixar na descrição lá o link para o pessoal ver, né? É muito interessante. A gente, o vídeo que você diz é aquele vídeo que tem ali, né, Cristo Jesus na cruz e os nomes ali. Realmente é bem tocante, algo muito bonito esse vídeo que o pastor mostrou lá aquele dia só pro Eduardo e eu fiquei do lado. Você ficou ali. Não, mas a gente já compartilhou, acho Passou que na aula. Né? Na aula dos novos membros. Aqueles que participaram, que não faltaram, né, durante todo o curso. Mas não teve esse vídeo nas aulas passadas, inclusive, teve nas aulas passadas, daqueles que estiveram lá presencialmente, né? E não faltaram nenhuma aula. Eu vou repetir o novos membros. Tá vendo? Cada ano. Me avisa o dia desse vídeo. No dia do vídeo. Entendi. Porque eu não posso perder também. Gente, vocês não têm noção do que é após o culto, na parte da manhã. É uma escola dominical, né? E isso é novo para mim, para muitas pessoas que vêm de outras igrejas, a hora que falam, nossa, mas como assim? E essa semana a gente entrou na classe, né? A gente começou na classe de família. Cara, é fantástico. Participar desse momento fantástico, cara, é maravilhoso, é fantástico. E essa aula quem deu a última foi o presbítero Gandolf. Cara, esse cara, ele mexe com a gente, ele, tipo assim, ele... Participou com a gente aqui, vale a pena, né? Se você está acompanhando, procura aí. Ele coloca os exemplos do dia a dia e como um homem bíblico, né, um marido bíblico, uma esposa bíblica tem que tomar as atitudes aí durante a semana. Então, você que tem essa oportunidade aí de conhecer uma igreja, primeiro novos membros, depois, né? Um curso de família. É isso aí. E depois o que Jesus ordenou, né? Esse curso o pastor foi... Mas tudo isso a gente fala dos vários... É porque a gente tem algumas classes, né? Mas é tranquilo. Você que estiver visitando, você pode participar em qualquer uma delas, mas a gente acaba tendo ali uma certa sequência. Primeiro passo do discípulo, depois o que Jesus ordenou. Mas com toda a tranquilidade, liberdade de você participar ali daquela classe que chama mais atenção. Temos a classe dos jovens, dos adolescentes, as crianças, né? Várias faixas etárias lá. E a classe do templo também, né? E a classe do templo também. Que é uma classe que... Cada semana inclusive, você que está no canal, se você não se inscreveu, se inscreva, porque no nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, a gente tem lá as aulas, né? A gente tem os cultos, tem algumas atividades ali, o podcast no canal e também essas aulas que são ministradas no templo. Né? Muito bom, muito bom. Quero agradecer toda a nossa produção. Fábio Vinzentim, esse cara é o cara da produção, tá? Ajuda muito a gente aí, faz a diferença na nossa igreja, é um diácono maravilhoso também. Quero mandar um abraço para ele, tá aqui com a gente, toda a família. Fábio tá aí, cara. Eu não consigo imaginar ele diferente, um cara tão prestativo, sabe? Não, eu falei para ele ontem, eu não sei o que seria de nós, porque o Fábio tem nos ajudado muito aí com relação ao PH, às artes e tudo mais, sempre pronto. Eu chamo ele sempre fora de horário, né? Tipo, um sábado à noite, uma sexta-feira à noite. E aí o Fábio está sempre ali pronto para nos abençoar e nos ajudar. Isso é história na igreja, hein? Ele traz muita bagagem. Já teve um episódio com ele aqui também, então você pode ir lá, voltar aí e assistir. Teve um episódio com ele, teve outros dele cobrir ali, né? Ele tá aqui na parte técnica, e de repente acontece alguma coisa, ele já... Quando sentar nós três aqui, camisa que 10, tem um lugar, né? ele tinha que estar aqui. Por quê? Porque a gente tem outra pessoa fantástica também na nossa produção, que é o chefe, irmão. Nada mais, nada menos que o boss. Esse cara... Gustavo Fávero, esse cara que é o cara da transmissão da nossa igreja, e ele tá aqui fazendo parte do time Calvinamente também. Isso, é o transmissão, né, da nossa igreja. É o transmissor. Transmissor. Grande é abraço, o transmitido. Gustavo, né?
Grande abraço, família aí, pro Gu e pra Gá, tamo junto aí, a família Fávero, Heitor também, nossa, menino fantástico, teve no Cé Louco, viu? Teve no Cé Louco, Gustavo, o Heitor Fávero dando aqui. as dicas ali. Falando dicas de negócio, mas a cara. parte espiritual, quando ele entra nessa parte, a gente vê que vale a pena você criar um filho. Né? Você criar um filho dentro das leis de Deus, dentro da Bíblia, dentro da igreja, vale a pena, porque é um orgulho pro pai e pra mim também. Eu que sou pai. Você falando de transmissão, domingo eu entrei na sala de transmissão para cumprimentá-los, né? E cumprimentei todo mundo, mas a Maricila tava lá tão focada que ela nem... Aí o Gustavo, E mandar um abraço pra Malu também, né? Pra Maricila. Maricila é H, não esqueci de falar pra você. Mas a Maluzinha, pensando numa menina educada, essa família é fantástica. Então, um abraço pra vocês. E tá entrando gente nova nessa família, viu? Todos um abraço, transmissores. Heitor, tamo junto. São todos transmissores. Todos transmissores. Todos eles são transmissores. Tá bom? E o Thor, né? O Thor, nosso irmão. Nossa, o Thor, pô. Você é louco? Como é que você esquece do Thor? Não faz isso, não. O Thor é o cara das capas. É o cara do marketing. Aqui, realmente, já estamos muito bem de suporte. Graças a Deus. Quando ele fala que ele... Acho que a gente acabou assim, a mesa é a mais fraca, né? Do que a parte verdade. técnica, é todo mundo bom, né? Aí a mesa... A gente vai levando. Tirando o Felipe, né? Tirando o Felipe, que é professor, né? É mestre, né? Mestre, e falar tá do lá, nosso... o podcast dele lá que ele tem, rapaz, é cada e o nosso situação. coordenador master também, pastor Misael, que está à frente também da gente aqui, nos pastoreando, né? Nos dando temas, né? Sempre entra aqui para participar. Então, muito obrigado, agradecer. Olha, eu acho que esses episódios entre a gente... São, assim, os episódios... Eu gosto demais de conhecer, de trazer, porque isso pra mim já tá meio normal, questão podcast. Mas quando a gente tem a oportunidade da gente expor o que tá acontecendo, o que a gente entendeu e colocar isso na mesa pra gente discutir, é maravilhoso. Eu vou ser sério pra você, entrei nesse podcast hoje, sentei aqui, vocês viram que eu tava preocupado com algumas situações de trabalho, estamos aqui na correria, isso a gente grava de manhã, todo mundo sabe, mas a hora que Cristo... O Espírito Santo habitou, que a gente fez aquela oração, eu falei, cara, eu tenho que ter esse tempo e a gente tem que ter essa devoção a Deus, esse momento para Cristo, esse momento para a gente falar de verdade. Então, muito obrigado por esse momento. Você vê que eu já estou até mais... Vamos a gente quer aproveitar, então, de toda essa bênção aí que você está... Boca grande, seu boca grande. E não teve jeito, eu olhei pro Du aqui, não tinha o que fazer. Eu falei assim, não, ele que vai encerrar com uma oração. Como de sempre, né? A gente pede para algum participante, né? Normalmente são os convidados, mas hoje, como o senhor falou bastante, o senhor abriu o seu coração, o senhor pode nos conduzir nessa oração final. O que eu tinha que falar hoje? Você sabe da minha dificuldade em oração, né? Porque a oração ela tem que ser sincera, ela tem que ser para Cristo, sem vaidade para o homem, né? E aí falar aqui é fácil. Agora, na hora da oração, é uma coisa que para mim é difícil mesmo. Mas vamos lá. Amém. Vamos lá. Amém. Bom. Senhor Deus, bondoso Pai, mais uma vez estamos aqui nos estúdios gravando esse conteúdo para edificação da tua igreja, para edificação dos teus filhos. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe o dia de cada um aqui, abençoe o dia do pessoal da nossa produção, o dia do Eduardo, o dia do Robson, do pastor Robson, e até o nosso dia, o nosso trabalho, Senhor. Amém, Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe a nossa igreja, Senhor. Nunca falte com a gente, Senhor. O Senhor sabe o quanto somos falhos e o quanto somos pecadores na tua presença, Senhor. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É básico, esse o nosso podcast. Básico. Não, mas é a verdade, né? Abrindo o coração diante de Deus, a oração é isso. Que Deus abençoe, que cada um que participou com a gente aí, esteve acompanhando até aqui, seja abençoado pelo nosso Deus. Podemos encerrar assim. Fica aí o nosso convite, então, para o próximo episódio. Nós cremos que também será algo muito abençoador para a sua vida. Esse foi o Calvinamente, errando até o nome. Fiquei tão tocado aqui com a oração do Felipe. Então, esse foi o Calvinamente. Grande abraço. Deus abençoe. Antes de acabar, eu falei, meu Deus, né? Eu pedi para Deus aqui, eu falei, me dê esse momento aqui que não atrapalhe nada, nenhuma ligação, nem alguma coisa que seja de trabalho, que eu tenho que parar e sair da mesa, que eu não saí. Peguei o mínimo possível aqui para ver algumas coisas. Procurei os novos membros aqui também para acompanhar o texto de vocês, mas né, não consegui achar ele online, né, mas eu ia tomar da tua mão. E aí, a hora que você falou, vamos encerrar, uma ligação. Uma ligação. Você vê como que Deus é maravilhoso. Nesses pequenos detalhes ele está na nossa vida. E você vai falar... Agora eu vou ter que atender ao vivo, né? Então, tô brincando. Pode... Gente, Deus abençoe. Se for Calvinamente, uma boa semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Boa semana. Amém.